Sim, como é que foi essa mudança, essa virada de chave, que você falou assim, não, agora eu preciso tocar o negócio da família, como que foi? E você implementa essa técnica Sim, lá na sim, sua sim, fazenda? sim. Desde a época que eu estava na faculdade, eu tenho uma propriedade aqui, próxima a Goiânia, aqui, a 130 quilômetros, e eu comecei a trabalhar algumas áreas da fazenda lá. Lá na Uruana, terra da melancia. Lá na terra da melancia. Nós começamos a fazer o sistema de ILP lá, inclusive um dos primeiros trabalhos que eu publiquei na revista Plantio Direto foi com resultados lá da minha propriedade, que foi um consórcio com arroz mais pastagem. Isso eu nem lembro quando, acho que foi 2003, eu acho, isso aí, ó. Tem que lembrar a data. E eu fui, acaba que eu fui, quando eu voltei da faculdade, no começo, meu pai que tocava a fazenda, e assim, no começo a gente teve bastante conflito com a nova tecnologia. Meu pai era tradicionalista, mexia com cria, ele era bancário, né, então ele assim, tinha a fazenda mais como reserva de valor, né, uma coisa que ele já estava com patrimônio. E você chegou cheio de ideias novas. Cheguei querendo mudar o mundo. Querendo mudar o mundo e querendo fazer, e aqui é desse jeito. E meu pai, não, mas ninguém faz desse jeito aqui, isso aqui não existe, isso aqui o custo disso é muito alto, porque não vai você pensa, né, Daniel? certo. Seu pai tinha o quê naquela época? Quantos anos? Meu pai, sei lá, enfim, 50, já 40. Era um pecuarista tradicional, né? Lá. Aí você chega lá, no começo dos anos 2000, falando pra ele de ILP, vamos fazer um negócio diferente aqui. E você conheceu essa técnica na faculdade? O ILP? Lá na faculdade... Ou foi uma procura sua de estudos? Foi uma procura minha. Na faculdade não se fazia, assim, principalmente no Sul, eu acho que já se trabalhava mais com ILP. A gente vê trabalhos bastante antigos no Rio Grande do Sul, principalmente com forrageiras de inverno, né? Trabalha-se soja, milho, depois pastejo de culturas de inverno, né? Aveias, evens, lá se tem bastante trabalho. Agora no Cerrado mesmo, aqui... São Paulo, onde eu fiz faculdade, eu fiz mestrado. Aqui em Goiás eu fiz minha dissertação, meu experimento na Embrapa, Cerrados. Já se tinha alguma coisa já também, mas era mais incipiente isso aí, não era muito não. E a gente eu comecei a difundir isso entre lá minha família, nas fazendas que eu ia. Um dos meus primeiros empregos que eu tive em Goianésia, eu era empregado, era funcionário, e eu fiz um sistema desse de ILP num pivô de um produtor antigo lá. Ele estava com um pivô de muitos anos, com muito problema de planta invasora, né? A gente tinha uma certa limitação de herbicidas lá na época. Hoje você tem mais produtos específicos, mas ele estava com muitas invasoras de difícil controle, com problemas, e eu falei, rapaz, vamos fazer um consórcio com pastagem. Confia em mim que vai dar certo, que eu sei o que eu tô falando. Vamos fazer um consórcio, fazer uma palhada muito boa aí, você vai reduzir seu problema de mofo branco, que é uma doença séria para feijão. Ele tinha problema seríssimo de mofo branco, você vai reduzir invasores, e ele topou, e fizemos o processo lá, e fizemos um sistema de milho consorciado com pastagem no pivô. Isso deve ter sido em 2003. E eu fui chamado na empresa pelos meus chefes, e eles chamaram minha atenção. Eu não podia fazer isso. Eles falaram, chamaram minha atenção, falaram que não podia fazer isso. Mas falta de conhecimento também, né, Daniel? Porque assim, eles acreditavam que aquilo ali ia prejudicar a produção. E se a lavoura produzisse pouco, a pessoa muitas vezes vai direto em cima da revenda. O milho não produziu, ou então o agrônomo da sua revenda falou para eu fazer falou tudo errado, e agora quem vai cobrir meu prejuízo? Que o produtor chega e fala isso. Eu sou produtor, eu sei que é assim. E acabou que o negócio deu muito certo. Esse produtor, inclusive, eu tinha um artigo escrito na internet, até acho que lá no Beef Point também. Ele elogiou isso aí, que o trabalho tinha sido muito bom, porque ele mexia com leite. E ele colheu esse milho, porque ele deu esse intervalo, dá um intervalo aí de uns 90 dias de pousio nesse pivô, e ele entrou com pastejo de gado de leite nessas áreas na entre-safra, no período seco, em que ninguém tinha pasto. E ele acabou, assim, usufruindo, né, produzindo leite na área, né? Usufruiu ao máximo, reduziu as invasoras, né? Depois ele entrou com feijão nessa palhada, até que foi no outro ano, porque esse ano ele pastejou, e teve redução de mofo branco. A gente fez um trabalho de preservação dessa palhada, e alguns anos depois eu encontrei com esses
esses meus chefes, né, depois acabou que a gente ficou amigo e eles acabaram entendendo o processo e até eles acabaram incentivando outras propriedades a fazer isso. Eles estavam com um projeto grande de implantação de ILP aqui no Vale do Araguaia. Olha só. Eles estavam com um projeto grande com isso aí. Estavam fazendo nas propriedades deles, né? Então o negócio cresceu muito, porque não tem esse desvantagem. Negócio, você está falando assim,